Bem, hoje nós vamos desenvolver esse produto aqui, esse porta-temperos, e eu vou começar fazendo a base dele. Não vai necessariamente sair do mesmo jeito. A gente pode fazer tanto igualzinho a esse, a gente pode se permitir uma licença poética e fazer algo um pouco diferente, porque afinal de contas, se ele comportar da mesma forma, os temperos é válido. Então vamos lá, eu vou começar um novo arquivo, que eu já abri aqui, eu vou deletar esse cubo. Eu estou usando 2.83, que por enquanto, para o que eu estou fazendo, está funcionando perfeitamente bem, tá? Eu já baixei uma versão do 2.83, que quando eu colocava uma imagem de referência, ele botava um plano amarelo esquisito na frente, tá? Mas eu atualizei e ele está funcionando perfeitamente bem. Bem, a ideia é a gente agora usar como referência aquela imagem que eu mostrei para você. Essa aqui, tá? Então não é difícil, a gente pode estimar aqui que faríamos um plano e vamos tentar fazer essas bordinhas aqui diferentes para ver como é que isso funciona. Você pode usar uma imagem de referência desse jeito que eu estou usando, abrindo um outro Blender, ou você pode simplesmente pegar uma imagem de referência clicando em Shift A, imagem, e aqui Images Plane ou imagem de referência, tá? Eu prefiro desse outro jeito, que eu tenho uma imagem, posso deixá-la bem ampla para verificar todos os detalhes. Bom, como eu disse para você, vamos começar com um plano. Vamos ver na vista 7, ela está quadrada, aquela bandejinha que suporta as pecinhas em cima, ela não é quadrada, ela é retangular. Vamos com isso para o modo de edição. Tá? E tem um detalhe que eu quero mostrar para você, se você for iniciante. Por exemplo, meu próximo passo seria Ctrl Shift B, bevel, para eu arredondar as pontas, tá? Se eu fizer isso e depois eu fizer SY para... Opa, primeiro preciso selecionar. Se eu fizer SY para deixar ele arredondado, deixa eu chegar mais perto, eu vou ter essa informação aqui, eu vou ter esse tipo de arredondamento, tá? Posso pôr mais itens aqui, mas já eu mostro para você. Agora, Ctrl Z, estou voltando ele à forma anterior. Se eu fizer primeiro SY e depois fizer o bevel, Ctrl Shift B, o arredondamento vai ser diferente, tá? Você pode observar, eu vou aumentar aqui o número de segmentos, aqui no menu do bevel, para eu ter um negócio mais arredondado. Então, eu tenho resultados diferentes conforme a sequência que eu uso as ferramentas também. Presta bem atenção nisso, é importante porque às vezes a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa, acaba reproduzindo em uma sequência diferente e acaba não conseguindo o resultado que a gente gostaria. Tem um monte de partes do Blender que funcionam dessa forma. Então, vamos lá. Selecionando tudo isso aqui, eu tenho o formato que eu diria, estou contente, posso deixar assim, da bandejinha, aquela de baixo que suporta os temperos, tá? O que eu quero agora? Eu quero formar aqui uma bordazinha. Como é que eu engordo essa bordazinha aí? Então, vamos lá. Se eu selecionar toda a volta, de qualquer forma, ele vai selecionar a face também, tá? Então, o que eu posso fazer? Tem dois métodos. Um dos métodos é eu pegar essa parte aqui, deixa eu inclinar um pouquinho que fica mais fácil da gente ver. É Shift D, separar, deixa no mesmo lugar, separa, P, seleção, vou para o modo objeto, Alt A de seleciona tudo, seleciona novamente, pode ver que eu estou selecionando novamente a cópia que eu fiz, que agora é um outro objeto, tá? Porque eu separei. E agora eu vou com isso para o modo de edição, eu seleciono novamente, clicando aqui, posso clicar em tudo, né? E eu vou, primeiro de tudo, X, delete somente as faces, portanto eu vou ficar com as bordas, vou ficar com as arestas, tá? Se eu selecionar aqui, eu vou perceber que elas estão aqui. Deixa eu até selecionar tudo e erguer um pouquinho para você ver melhor. E sobe em Z. Pode ver que a aresta está aqui, tá bom? Agora eu preciso transformar isso aqui numa curva, tá? Eu estou no modo de edição,
Então, eu vou para o modo objeto, clico em objeto e convert to curva. Agora eu tenho uma curva. Eu tendo a curva, eu tenho esse item aqui disponível para mim, que é como eu posso manipular essa curva. Aqui em Shape nós não vamos fazer nada, a gente vai procurar geometria. Na geometria nós vamos colocar uma profundidade aqui. Eu posso fazer essa variação aqui com relação àquela bordinha. Está muito grande, eu posso diminuir alguns pontos aqui de profundidade, 0,2. Vamos supor que eu esteja satisfeita com 0,2. E eu posso talvez procurar aqui em Active Spline, colocar Smooth, para ver se faz alguma diferencinha, tá? Isso aqui é sombra daqui, tá? Porque tem uma lâmpada aqui ligada. Enfim, eu consegui já a primeira bordinha. Então, se eu colocar em 1, eu posso colocar isso aqui exatamente onde está a outra parte. Então, eu tenho a borda. Eu posso depois transformar isso novamente em Mesh e posso fazer com que ela e o plano sejam uma coisa só. Nesse momento eu vou deixar assim porque eu tenho outras utilidades. Agora eu quero fazer aquela outra parte. Vamos dar mais uma olhadinha na figura, novamente, tá? Então essa parte que eu fiz agora é essa parte aqui de baixo. Agora eu quero fazer essa parte aqui. Então vamos ver como é que a gente pode fazer. Eu posso usar esta mesma parte aqui para colocar aqui para cá. Eu vou mostrar para você. Então, o que eu posso fazer? Shift D, continua sendo uma curva, em Z, para eu manter na mesma direção, colocar em 7 para me certificar, fazer um pequeno esticamento em X, aqui ó, porque eu vou querer abaixar essa parte. Agora, como é que eu abaixo essa parte aqui, sem abaixar essa outra parte? Vamos ver em modo de edição, onde é que estão os pontos de curva, né? Então, vamos desselecionar tudo. Shift Z para eu ter certeza que vou selecionar de forma adequada. Eu vou clicar em B, eu vou selecionar essa parte aqui. Para eu fazer de forma igual do outro lado, eu vou selecionar os dois lados juntos. Deixa eu ver se eu selecionei certo. Selecionei. Agora eu coloco em 1 e eu posso abaixar. Agora eu posso diminuir uma das partes. Como é que eu faço isso? Deixa eu virar aqui para você entender melhor o que eu estou falando. Veio uma parte praticamente reta. Então, o que eu faço? Ctrl menos, eu diminuo a seleção. Coloco em 1 novamente e abaixo mais um pouquinho. Agora que você já entendeu como é que faz, Ctrl menos, eu abaixo mais um pouquinho. E Ctrl menos, tá mais ou menos parecido. E essas partes aqui, elas têm que tocar aqui. Porque elas são soldadas. Normalmente, o metal é soldado dessa forma. Então, vamos lá. Shift Z. Vamos voltar para o modo objeto. E agora nós vamos fazer uma colocação de um modificador. Subdivision Surface. Já tornou uma forma que estava muito esquisita, uma forma um pouco menos esquisita. E agora a gente pode voltar para o modo de edição e tentar fazer com que essa parte aqui toque essa curva aqui. Então, eu vou fazer Ctrl mais e Ctrl mais e 7 SY e SX. Vamos ver se deu certo. Tá meio esquisito aqui, mas eu vou olhar primeiro antes de eu mexer nisso. Vamos lá para o modo objeto, para eu ver como é que a coisa ficou. Ficou estranha, mas eu posso suavizar mais. Por exemplo, selecionando aqui e aqui, SX. Pronto, e assim modelando, a gente faz uma simulação do que possa ser a questão do local em que ela deve ficar vinculada a essa parte de baixo. Eu vou começar a usar o mouse e vou aumentar um pouquinho a suavização, tá? Você pode ver, vamos voltar para o modo objeto. E aí eu tenho aqui a parte, pelo menos, daquilo que foi colocado naquele outro desenho. Então vamos ver. Eu posso também melhorar aqui, suavizando mais. Deixa eu ligar o shortcut aqui, para você ver as teclas que eu estou pressionando.
Shift Z, B. Vamos ver, Ctrl Curves, Smooth. A gente pode usar, então, a suavização específica para os controles de curva. B. Control Points, Smooth. Se a gente voltar agora para o modo objeto, a gente tem algumas colocações razoáveis, tá? Que estão encostadas, então esse aqui vira o pezinho, né, desse objeto e a gente pode continuar trabalhando em cima dele. Agora a gente precisa da parte de cima. Aqui nós temos vários círculos que completam a parte de cima e são ligados aqui a essa parte de baixo. Posso fazer assim, círculos individuais, ou eu posso fazer um só para colocar todos os objetos dentro. Vamos fazer assim, vamos tentar fazer assim, colocando eles vinculados a esse pezinho aqui que nós montamos agora. Vamos colocar em 7, vamos colocar o mouse aqui, o 3D cursor aqui, e vamos fazer os círculos. O que a gente pode fazer? A gente pode usar curvas também. Shift A, curva, círculo. Está enorme, logicamente, a gente pode diminuir e estimar que a gente pode ter 4 curvas dessa. Aí a gente precisa decidir quantos objetos a gente vai querer colocar aqui, tá? Aí a gente continua tendo esses itens de curva aqui e a gente pode aumentar aqui em geometria a profundidade do bevel e manter o mesmo daqui. E nesse caso, como nós não estamos usando medidas precisas, a gente pode adaptar as curvas ao objeto ou o objeto às curvas. Então, como eu quero 4, e com a curva desse tamanho, com o círculo desse tamanho, eu vou adaptar o objeto às curvas. Então, Alt A, B, eu vou selecionar isso aqui. Deixa eu ver se todos estão selecionados. Estão, volto para 7. SY, que é a altura, eu preciso que as curvas se toquem nessas bordas aqui. E SX, eu preciso que as curvas estejam contidas também na largura, tá? Então, SX. Agora eu seleciono as curvas. Coloco em 1. Vou colocá-las no lugar que elas são vinculadas a essa parte de cima, tá? Então, vamos verificar. A gente pode aumentar um pouquinho a profundidade da extensão de cada uma. Ela está aumentando uma por uma, pode observar, tá? Ela não está aumentando todas, então eu pus 6 aqui, eu preciso pôr 6 nos outros, para que elas pareçam soldadas, tanto umas nas outras quanto nas bordas. 5, 6. Ok. Teoricamente, nós temos a parte do suporte pronto, certo? Vamos já providenciar uma base para isso aqui. Então, Shift A, um plano, S10 a princípio, né? Depois a gente pode ver outras possibilidades de tamanho. E agora a gente pode fazer os objetos que contêm os temperos. Então, nós vamos fazer isso no próximo vídeo, tá? Se você gostou, por favor, deixe seu like. Se você não gostou, deixe o seu dislike. E se puder, explica para mim porque você não gostou, para que eu possa melhorar nas próximas vezes que a gente for fazer alguma gravação, tá? Obrigado por assistir. Até mais.